Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade então ao nosso curso de contabilidade. Espero que vocês estejam gostando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estoques, tá? O que você precisa saber sobre esse assunto? Vamos lá para a tela sem perder mais tempo. A primeira coisa e talvez uma das mais importantes que vocês precisam conhecer sobre esse assunto é essa parte inicial da demonstração do resultado do exercício. Nós já tivemos aulas sobre a demonstração do resultado do exercício e esse primeiro ponto da DRE ele é muito importante, tá? Além disso ser o assunto demonstração do resultado do exercício propriamente dito, isso também entra na parte de estoques, beleza? E o que você precisa saber? Nós já vimos que a DRE ela começa lá pela receita bruta e aí você vai tirar as deduções da receita. E quais são as deduções da receita que nós temos? Nós temos ali devoluções de vendas, nós temos devoluções de vendas são as vendas que são devolvidas, nós temos o cancelamento de vendas, que são aquelas vendas que nem chegaram a ser efetuadas, nós temos os descontos incondicionais concedidos, que são aqueles descontos concedidos ali no momento da negociação, nós temos os abatimentos também concedidos. O que são os abatimentos concedidos? Abatimento é quando você comprou a mercadoria, por exemplo, você gostaria que a mercadoria, comprou uma mercadoria preta, aí chegou lá a mercadoria, ela veio azul. E aí você fala, não, eu vou devolver. Só que aí, para você não devolver, o vendedor fala, não, vamos te dar um abatimento, e aí você fica com essa mercadoria, tá? Então isso é o abatimento. Temos ainda os tributos sobre venda, né, os tributos sobre vendas, que eu já disse a vocês, não se confunde com os tributos sobre o lucro. Tributo sobre venda nós temos principalmente ICMS, PIS/COFINS e também tem o ISS aqui. E temos o ajuste a valor presente sobre clientes, tá? Então feito isso, saiu da receita bruta, tirou todas essas deduções, você vai chegar no que a gente chama de receita líquida de vendas. Da receita líquida de vendas, você vai tirar o CMV. O que é o CMV? O CMV ele pode ser chamado de custo da mercadoria vendida, quando nós estamos numa empresa comercial, varejista geralmente. Pode ser também custo do produto vendido, né? O custo do produto fabricado, algum tipo, ou custo do serviço prestado. Geralmente, custo do produto vendido é quando a gente está falando de indústria, tá? Então, CMV, uma mercadoria que você já adquiriu pronta para revenda, e CPV, geralmente, é o custo do produto vendido, é para indústria. Aí fez isso, você vai chegar no que a gente chama de lucro bruto, beleza? Então essa é a parte mais importante aqui que diz respeito à DRE e também a operações com mercadorias, compra e venda de mercadorias, tá? Você também tem que lembrar que o CMV ele é encontrado da seguinte forma: CMV ele é igual a estoque inicial mais compras líquidas de mercadorias menos o estoque final, beleza? Então, o custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. É muito importante que você grave essa fórmula, tá? Vamos lá dar uma olhada numa questão que caiu em 2019. Olha só. Ao final do exercício social, uma empresa que utiliza o sistema de inventário periódico realizou a contagem de estoques. Porém, em auditoria, o auditor deseja calcular o estoque final de mercadorias com base nas informações contábeis. Para essas empresas, os saldos são os seguintes: estoque inicial, 55 mil, compras líquidas, 100 mil, receita de vendas, 175 mil, lucro bruto, 105 mil. Nessa situação hipotética, desconsiderando-se os efeitos de impostos, tributos e de demais receitas e despesas não citadas, o valor do estoque final de mercadorias é igual a... Beleza, então o que nós temos aqui? Olha só, nós temos uma informação sobre as receitas de vendas. A receita de venda aqui foi de 175 mil reais. Beleza? Tem deduções das receitas? Não tem. Então você supõe que essa receita seja receita líquida. E aí a gente sabe que depois a gente tem que tirar o CMV. A gente tem o CMV? Não tem. Quando a gente pega a receita e tira o CMV, a gente chega no lucro bruto. Nós temos o lucro bruto? Temos.
Aqui o lucro bruto é 105 mil. Logo de cara aqui, portanto, você sabe que ficou fácil calcular o seu CMV. A receita de vendas menos o CMV, você vai chegar no lucro bruto. Então, olha só, receita de vendas menos CMV é igual a lucro bruto. Logo, receita de vendas, 175 mil, menos CMV, é igual a 105 mil, que é o lucro bruto. Logo, o seu CMV aqui vai ser de quanto? 70 mil. Agora, basta você utilizar a fórmula que eu ensinei para vocês. CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. E o que nós temos aqui? CMV, 70 mil, é igual a estoque inicial, 55 mil, mais compras líquidas, 100 mil, menos o estoque final. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um estoque final de 85 mil, gabarito letra D, tá? Então é importante que você saiba essa parte inicial aqui da demonstração do resultado do exercício, porque isso cai bastante, beleza? Vamos lá então, vamos seguir aqui a nossa vida. O que mais que nós temos? Questão de número 2, olha só, questão que diz o seguinte: uma entidade comercial apresenta estoque inicial no valor de 1.000, compras líquidas no período no valor de 500, estoque final de 500. Neste caso, o CMV é de R$1.000. Então vamos lá, CMV é o quê? CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. CMV é igual a estoque inicial, que é 1.000, mais compras líquidas de 500, correto? Menos estoque final de 500. Seu CMV, portanto, é de quanto? 1.000. Tá? Item, portanto, correto. Questão 3, vamos lá. O CMV é mensurado e apresentado de forma a demonstrar ao usuário na DRE o custo dos produtos acabados e o custo do produto em elaboração. Galera, aqui o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só. Os estoques de mercadorias, eles ficam em que grupo no balanço patrimonial? Os estoques, eles ficam no ativo. Você concorda comigo? Concorda, né? Só que o que acontece? Isso aqui é um pouco de contabilidade de custos. Quando a gente está estudando contabilidade de custos e essa matéria ela não cai no concurso de vocês, você precisa entender que, inicialmente, a gente funciona o seguinte. Você tem vários razonetes aqui, com vários tipos de estoques. Beleza? E o que acontece? A primeira coisa quando você está numa indústria é que você vai comprar o quê? Matéria-prima. Então, quando você compra matéria-prima numa indústria, essa matéria-prima ela vai entrar num razonete chamado estoque de matéria-prima. Aí esse estoque de matéria-prima entra aqui no ativo. Isso aqui é um ativo, tá? Beleza. E aí, essa matéria-prima, ela está no estoque de matéria-prima. E você vai passar isso para o setor de produção posteriormente. Então você vai tirar daqui e vai jogar para o setor produtivo. Nesse setor produtivo existe um outro razonete, isso tudo lá no balanço patrimonial, que é chamado de estoque
de produtos em elaboração, tá? Então, lá, aqui no estoque de produtos em elaboração, você vai começar a elaborar o seu produto, tá? Mas isso aqui também é um ativo. Beleza. E aqui você vai ter todos os seus custos de produção, X, Y, Z. Isso aqui vai ficar no ativo, tá? É o custo de produção que você está tendo para fazer aquela mercadoria, para terminar. Quando você acaba essa mercadoria, você vai fazer um outro lançamento aqui numa conta chamada de estoque de produtos acabados. Beleza? O que é o estoque de produto acabado? Você acabou aqui, vamos colocar A, o valor A, e você transfere para cá. Isso significa que o estoque de produto acabado são mercadorias que você já acabou, que já estão prontas para serem vendidas. E aí, uma vez que você vende, aí você vai tirar daqui do estoque de produtos acabados e vai jogar para um razonete, que é o chamado custo do produto vendido, que é o razonete que a gente tanto estuda, que aparece lá na DRE, tá? Então, todos esses razonetes aqui, estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados, esses três razonetes são razonetes que ficam no ativo, tá? Porque são bens. São bens. Ou você tem matéria-prima, ou você está fabricando aquilo ali, ou esse produto já acabou. E esse aqui é um razonete que fica na DRE. E somente esse aqui é o que você fabricou, começou, terminou, vendeu. Esse aqui é o custo do produto vendido. Então vejam, olha lá a nossa questão que aconteceu em 2015. O CMV é mensurado e apresentado de forma a demonstrar na DRE o custo dos produtos acabados e o custo dos produtos em elaboração. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque o estoque de produtos acabados é aqui um razonete do ativo e o estoque de produtos em elaboração também é aqui outro razonete do ativo. Então são coisas distintas, beleza? São coisas distintas. Você precisa compreender isso daí. É uma sequência. Primeiro vem o estoque de matéria-prima, que fica no ativo, aí depois você passa a matéria-prima para o setor produtivo. Você vai fazer então estoque de produtos em elaboração. Beleza. Depois você elaborou, você vai acabar esse produto e depois você vai vender. É só o último. Os três primeiros razonetes são de balanço do ativo e o último é da DRE, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre o estoque na Lei 6.404. Primeira coisa que você precisa saber é o que está lá no artigo 179. As contas serão classificadas do seguinte modo. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações em despesas do exercício seguinte. Aqui você não vê falando muito sobre, aqui você não vê estoque. Onde que os estoques entram aqui nesse ativo circulante? Na realidade, isso vai entrar, o estoque, ele fica aqui, ó. Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Aqui, por mais que não seja tão direto, você tem os estoques também. Por que você tem os estoques também? Porque os direitos, quando você estuda um pouquinho de direito civil, não sei se você já estudou direito civil alguma vez, os direitos eles podem ser direitos chamados de direitos reais, que são direitos que recaem sobre coisas, e direitos pessoais. Tá? Então, por exemplo, se você fez uma venda para receber a prazo, isso é um direito pessoal. Alguém tem que fazer um pagamento para você. Agora, um estoque que você tem, por exemplo, de mercadoria, isso é um direito real, é um direito que recai sobre coisa. Logo, o estoque ele é um direito realizável no curso do exercício social subsequente. Por quê? É um estoque que você espera vender, tá? Você espera vender ali no próximo ano, tá? Então, você, como eu já disse a você, você tem estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, estoque de produto em elaboração e assim por diante, beleza? E aí,
a gente vai para a lei para ver como que os estoques eles são avaliados. Quando você compra um estoque, se você pagou, por exemplo, R$10.000, então isso é o que a gente chama de custo histórico. Isso está no CPC 00, isso está no CPC 16, que é um pronunciamento que trata exclusivamente dos estoques. Então, quando você compra um estoque, ele inicialmente fica avaliado ao valor de custo. Olha o que diz o artigo 183 da Lei 6.404. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matéria-prima, produto em fabricação, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior. Portanto, pela Lei 6.404, vamos lá, os estoques, eles ficam avaliados pelo valor de custo. Beleza? Só que, caso o valor de mercado seja menor, você vai fazer a avaliação pelo valor de mercado. Logo, pela Lei 6.404, os estoques eles são avaliados pelo custo ou valor de mercado. Dos dois, o menor, tá? O pronunciamento contábil CPC 16, ele dá um nome diferente para isso. Ele chama de custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. A gente vai estudar, mas a Lei 6.404, ela mesmo utiliza a expressão, deduzido de provisão para ajustá-la ao valor de mercado quando este for inferior. Então, essa é uma nomenclatura que a própria Lei 6.404 utiliza. E essa questão aqui que eu vou trazer para vocês, inclusive, é uma questão bastante estranha. Olha só, auditor do TCE Pará 2016. No que se refere às principais demonstrações contábeis previstas em lei, julgue o item que se segue. Na avaliação dos estoques que uma entidade mantém para venda, utiliza-se a regra do valor de custo ou a do valor de mercado, devendo-se optar pelo menor valor. Olha só o que nós falamos. Aqui, Lei 6.404, custo de aquisição, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for menor. Então, quando você olha essa questão, ela cita expressamente a lei e você vê custo ou valor de mercado, dos dois o menor. Você vê que esse item está correto. Todavia, o CESP deu esse gabarito como errado. Tá? Errado por quê? Muito provavelmente o CESP falou o seguinte, pensou, ora, a gente vai utilizar aqui a regra do CPC 16, que é a seguinte, custo ou valor realizável líquido, que eu já vou explicar para vocês. Dos dois, o menor. Todavia, como eu mostrei para vocês aqui, o próprio CPC, o próprio enunciado fala em lei. Então, pela lei, você tem essa regra, custo ou mercado. Portanto, essa questão foi um vacilo do CESP, tá? O gabarito deveria ser correto, porque abordou a literalidade, mas a banca deu como incorreto. Na hora é aquilo. Se você soubesse demais, você erraria, beleza? Fazer o quê? Coisas do CESP, né? Beleza, agora a gente vai para o CPC 16, que é a norma contábil que trata do estoque. O que são estoques? Primeira coisa que você precisa saber é o conceito de estoque que está lá previsto no CPC 16. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Então, por exemplo,
você possui um supermercado, os produtos que você tem lá nesse supermercado são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Arroz, feijão, isso tudo é estoque. Em processo de produção para venda. Então aqui, por exemplo, estoque de matéria-prima que você está utilizando para vender, isso é um estoque também. Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então, quando você tem estoque de material, suprimento, essas coisas que você vai utilizar na sua venda, também pode ser matéria-prima aqui também, etc. Isso também é estoque, tá? Então, grave esse conceito aqui porque ele é importante. Beleza. Aí, o que você precisa saber? Olha só. Você precisa compreender ainda que o item 9 aqui do CPC 16, ele diz o seguinte: os estoques objeto deste pronunciamento devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. Então vejam só o que diz o CPC 16. Os estoques, eles são mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. O que é o valor realizável líquido? Custo é o que você já sabe. Custo é o valor de aquisição. Beleza? Agora, valor realizável líquido é o valor de venda. Específico da entidade, menos as despesas de venda que você possui. Tá? Então, o que é o valor realizável líquido? O valor realizável líquido é um valor de realização. É o quanto aquela entidade ela consegue vender aquilo subtraído das despesas de vendas que são necessárias, beleza? Portanto, se você tem lá um pacote de arroz, né? Vamos supor que o pacote de arroz ele custou R$20. Tá? Não, R$25 ele custou o pacote de arroz de 5 quilos, arroz tio João. Só que aí você vai vender aquilo, você não vai conseguir, você vai conseguir vender só por 20. Então vejam que nesse caso, o seu valor de aquisição ele está maior do que o seu valor de venda. Você não vai conseguir vender por 25. Isso significa que o seu ativo ele está registrado por um valor superior ao benefício econômico que ele vai gerar. E na contabilidade isso não pode acontecer. Portanto, você vai ter que fazer um ajuste. Você tem que fazer um ajuste. Tá? Então, o que é o valor realizável líquido? Repetindo, é o valor pelo qual a entidade, é um valor específico, pelo qual a entidade consegue vender aquele ativo. Então, se o seu valor de custo está aqui e o seu valor realizável líquido está aqui, significa que o seu ativo ele está superavaliado. Você não vai conseguir recuperar com esse ativo os valores, né, que você pretende. Portanto, você vai ter que reconhecer uma perda. Você vai reconhecer o que a gente chama de perda. Beleza? É assim que funciona. Então, os estoques são avaliados pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Lembrando que valor realizável líquido é o valor de venda específico para a entidade. E na contabilidade, quando a gente fala líquido, líquido é que você está subtraindo algo. Aqui nesse caso, você está subtraindo as despesas de venda, tá? Então, existe uma diferença aqui que eu gostaria que vocês soubessem entre valor justo e valor realizável líquido. Um segundo. O que é o valor realizável líquido segundo o CPC 16? Olha só o que diz o CPC 16. Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, o valor realizável líquido é o preço de venda no curso normal dos negócios.
esse aqui que você precisa decorar. O valor realizável líquido é específico da entidade. É o quanto aquela entidade consegue fazer aquela venda. Agora, o que é o valor justo? O valor justo é diferente. Por quê? Vamos supor que você passou lá no seu concurso e você quer comprar ações da Porto Seguro S.A., uma empresa excelente que está lá na Bolsa de Valores. Aí você quer comprar ações da Porto Seguro. Se você quer comprar ações da Porto Seguro, vamos supor que você vai lá na Bolsa, está custando R$60 cada ação. Então aquele é o valor justo. Se você colocar uma ordem de compra de 49, você não vai conseguir comprar. Por quê? Porque se ela vale 60, por que eu, Gabriel, vou vender por 49? Só que ao mesmo tempo você também não precisa comprar por 70, porque você consegue comprar por 60. Então o valor justo, ele é um valor de mercado, ele é um valor mais amplo, ele é o valor em uma transação não forçada entre participantes do mercado. Tá? Então essa é a diferença de valor realizável e valor justo. Ó, valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Então vejam que, enquanto o valor realizável líquido ele é específico para a entidade, é o quanto a entidade consegue vender aquele produto especificamente, o valor justo ele é um valor mais amplo, ele é um valor de mercado. Olha lá o que diz o CPC 16, fala o seguinte: o valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. Então, ó, a entidade vai esperar. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal, ou mais vantajoso, para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração. Aí beleza. O primeiro, o valor realizável líquido, é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo já não é. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Portanto, vamos supor que você passou no seu concurso e você quer comprar um veículo, você quer comprar lá uma BMW X1. Beleza. Quando você vai olhar na tabela FIPE, aquele é o valor de mercado da BMW X1, porque você tem lá, aquele é o valor de mercado, é o quanto você vai pagar se você não tiver nenhuma condição especial. Agora, quando você vai lá na loja na BMW e você fala, pô, passei no concurso, tal, tem um contra-cheque bom aqui, 5 dígitos, blá, 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 e aí você vai financiar esse carro, você pode obter um desconto. Então, você vai ter uma condição especial. Tá? É importante que você entenda, portanto, essa diferença. Olha só. Cadê? Beleza, vamos resolver mais algumas questões e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. PF 2018. Determinada sociedade comercial criou uma rubrica contábil para abrigar os valores dos estoques em trânsito. Na abertura do exercício corrente, essa rubrica possuía saldo de 50 mil. A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens. A referida conta é de natureza credora. Então veja, isso aqui é um estoque em trânsito, tá? Vejam que nesse caso ela comprou estoque, só que esse estoque ele ainda não chegou, tá? O que acontece? Quando você já não recebeu a mercadoria, mas você já tem o direito sobre ela, você vai criar uma conta chamada mercadorias em trânsito, tá bom? E essa conta ela fica dentro do grupo estoques, beleza? Portanto, mercadoria em trânsito é uma conta que fica dentro do grupo estoques, logo é um ativo. Se é um ativo, tem natureza o quê? Devedora. Portanto, item errado. Questão 6. No plano de contas da sociedade, a conta descrita integra o ativo disponível. Pessoal, isso aqui também está errado.
Errado por quê? Disponibilidades são as contas caixa e equivalentes de caixa. Estoque não é disponibilidade. Estoque, como eu disse a vocês, é um tipo de direito real, que é um direito que você tem sobre coisas. Você lembra disso? Eu falei isso lá no começo da aula. Portanto, não é um ativo disponível. A aquisição de mercadorias para revenda, quando classificado na conta mencionada, gerará uma contrapartida em conta de fornecedores ou de caixas equivalentes. Isso aqui está correto, tá? Correto por quê? Porque quando você compra mercadoria, você vai lançar débito mercadorias. Aqui no caso está em trânsito, mas isso não faz diferença. E a contrapartida é caixa ou fornecedores, dependendo se foi à vista ou se foi a prazo essa compra, beleza? E assim encerramos o nosso primeiro bloco sobre essa parte de compra e vendas de mercadorias. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.